Graça e paz, irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, que todos nós tenhamos um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu também estou com saudade de vocês, porque já faz algum tempo que eu sinto falta de congregar com os irmãos. Mas eu creio que tudo isso passa e ainda nos próximos meses nós poderemos novamente voltar a nos reunir em nome de Jesus, aqui no templo, possamos dar as mãos e quem sabe até um abraço em cada um dos irmãos e irmãs. Nesta manhã nós vamos cultuar ao nosso Deus. E eu te convido para cultuar a Deus comigo, para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Vamos fazer uma oração e logo depois vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, em Teu nome, para cultuar a Ti, ó Deus, através da internet, através dos computadores, através dos celulares, dos televisores. Não importa, Senhor, a maneira, mas sim, ó Deus, o nosso coração nesta hora. Eu peço, Senhor, que venha abrir o meu coração, a minha mente, também de cada um que está participando deste culto, ou ouvindo a palavra de Deus, ou meditando na sua palavra, e através, Senhor, deste vídeo, possa encontrar-se, ó Senhor amado, contigo, e que Teu Espírito Santo possa falar com cada um, porque o Senhor fala de diversas maneiras, o Senhor fala como o Senhor quer, o Senhor chama e se revela da maneira como o Senhor quer. Então, Senhor, estamos aqui em Teu nome para oferecer a Ti um culto racional. Tudo isso, Senhor, nós Te agradecemos e Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Eleitos desde a fundação do mundo. Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6. Diz desta maneira: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável a si no amado. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino do nosso inário, o hino 94 do nosso inário Novo Cântico.
pois Deus a todos quer mostrar real munificência, ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim, convida, vinde a mim. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você aí aonde você estiver a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 até o 19, do versículo 1 até o 19, do 5º capítulo do segundo livro dos Reis. Diz dessa maneira: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do teu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouviu Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei.
e instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom, ali para adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Amém. Antes de falarmos a palavra do Senhor, vamos louvar a Deus com mais um hino. Hino 97 do Inário Novo Cântico. Amados e queridos irmãos, nós vamos meditar nessa palavra que nós lemos. E eu gostaria, a título de introdução, dizer que eu fico encantado quando eu leio essa passagem no segundo livro dos Reis. A passagem deste comandante, deste herói chamado Naamã. Porque eu vejo a graça de Deus atuando no Antigo Testamento. Eu vejo o trabalho de Deus no Antigo Testamento. Eu vejo que quando o Senhor nosso Deus, Ele quer
salvar alguém, quando Ele quer buscar alguém, quando Ele quer fazer algo por alguém, não existe limites. A salvação, ela está debaixo da soberania de Deus. Deus se revela ao homem, e nesta manhã se revela a ti. E nessa manhã, através da palavra de Deus, certamente, pelo Espírito Santo do Senhor, falará ao teu coração. Naamã, ele não é da linhagem de Abraão. Ele é um sírio. E Jesus salva sírio. Naamã não conhecia ao Senhor, mas Deus conhecia a Naamã. Quem era este homem? Quem foi este homem lá na terra da Síria? A Bíblia nos diz que Naamã gozava de um prestígio muito grande. Ela diz que Naamã é muito respeitado pelo seu rei, pelo rei da nação síria. O rei da nação síria gosta muito de Naamã, respeita Naamã, tem Naamã em autoestima, numa alta estima. Ele é o principal comandante da nação. É ele que comanda os exércitos do rei da Síria. Ele não é um dos comandantes, ele é aquele grande homem. Ele tem muito conceito. Naamã tem um excelente nome diante do Senhor, ou diante do seu Senhor, no caso, o rei da Síria. Deus agia através da vida deste homem. A Bíblia nos diz que o Senhor nosso Deus, deu vitórias a Naamã, ou usou Naamã para ter vitórias, para cumprir o propósito de Deus, que Deus tem para aquela nação, que Deus tem para a nossa nação, que Deus tem para você. Deus, Ele está tecendo, Deus, Ele está fabricando, Deus está fazendo uma história. E nessa história estamos estamos você e estava Naamã. É interessante, no Salmo 139, tem um versículo ou uma palavra que diz que Deus me entreteceu. O que é entretecer? É fazer um pano, é bordar. Deus, Ele faz um bordado num pano. Esses dias atrás, eu e o reverendo Ailton, nós fomos em uma tecelagem e fomos ver como é que funcionava a produção daquela tecelagem, como era feito os panos e os desenhos exclusivos daquela tecelagem. E quando nós chegamos ali nos teares, nós apenas víamos muitos fios na horizontal, fios na vertical, diversas cores, diversos tipos de fios diferentes, mas ainda não tinha pano algum. E de repente, quando o tear começou a se movimentar, começou a aparecer as figuras naquele pano. E era um pano muito lindo, com figuras muito bonitas. E quando você olhava o pano da maneira correta, você via ali o desenho que o artista havia pintado ou que havia previsto para aquele pano. Não é? Quando você olhava ao contrário, você não entendia direito. Você tinha uma noção do que era a outra parte. Mas o contrário não dava para perceber direito. Sabia que tinha um desenho, sabia que era um pano, mas não entendia direito. Deus faz com o ser humano, Deus faz comigo, Deus faz com você mais ou menos a mesma coisa. Deus é um hábil tecelão
que enquanto ele está trabalhando na feitura e nos desenhos, quando ele passa as linhas na vertical e na horizontal, nós muitas vezes não entendemos o que Deus quer fazer. Mas a Bíblia nos garante que Deus não perde o controle do desenho, que Deus não perde o controle do tecido, porque aquilo que está no coração, no projeto e na mente de Deus, isso irá aparecer no momento certo e na hora certa. Naamã é um sírio. Naamã tem um grande conceito. Naamã já havia sido usado nas mãos de Deus, nosso Senhor, nas vitórias que ele havia alcançado. Naamã é um herói vivo. Naamã é um herói do momento. Mas a Bíblia diz que só tem um porém. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Olha só, Deus dando livramento a um povo que é inimigo do povo de Israel. E era este varão homem valoroso. E a Bíblia diz, no versículo 1 ainda, só tem um porém, ele é leproso, ou era, ele era leproso. Naamã, apesar da sua fama, da sua autoridade, do seu poder, da sua riqueza, do seu bom nome, ele tinha um problema na vida dele. Ele tinha lepra. E a lepra, os irmãos sabem, hoje tem cura, tem controle, mas nessa época, um leproso morreria. Um leproso seria colocado em quarentena, distante das outras pessoas. E Naamã tem esse problema. Ele é leproso. Todos nós, cristãos, deveríamos ter um dia a oportunidade de fazer uma visita numa colônia de leprosos. E você vai ficar assustado com o que você vai ver. Há feridas, há pessoas faltando partes do seu corpo. Ser um leproso não é uma coisa boa. Ser leproso hoje já é ruim. Naquela época, então, provavelmente, Naamã vivia em um grande dilema de medo, de angústia, de dúvida e de dor por causa da sua enfermidade. Ele comprava o que ele queria, ele fazia quase tudo o que dava na cabeça, mas o que ele precisava, ninguém, absolutamente ninguém, poderia fazer por ele, que é a cura da sua enfermidade. Mas Deus, que tem um plano para a vida de cada um, e não seria diferente com Naamã. Deus tem um plano com Naamã. E quando os sírios invadem Israel, levam uma menina. E essa menina vai trabalhar na casa de Naamã. E os irmãos sabem, não é? Todos os que têm funcionários e funcionários domésticos na sua casa, não tem como esconder algumas coisas, não é? Você pode passar na frente de uma casa e ver aquela casa bonita, ver uma fachada maravilhosa, ver os carros, ou uma casa simples também, ou um apartamento e dizer que coisa linda, mas o que acontece ali dentro, ninguém sabe. Só os da família e os funcionários domésticos. E essa menina, ela viu o que estava acontecendo com o seu senhor, com aquele que havia a trazido para o seio do seu lar. Aquele homem doente, quem sabe, muitas vezes havia comentado com a sua esposa das suas dores, das suas dúvidas,
Quem sabe ele havia comentado quando ele deveria parar de trabalhar ou parar de batalhar, porque a doença estava evoluindo. Ele era um herói, rico, porém enfermo. E aquela menina sabe da enfermidade de Naamã. E entre toda a Síria, essa menina vai trabalhar justamente na casa aonde está o problema do maior homem depois do rei da Síria. Ele tinha perdido toda a esperança, ele já não sabia mais o que fazer, quando a sua esposa lhe fala daquela escrava, daquela menina. Irmãos, quando nós já não temos mais o que perder, quando já fizemos tudo o que podíamos, quando os recursos já foram gastos, nós temos a tendência de começar a cair em si novamente, de voltar ao normal, não é? Muita gente bate no peito, arrogante, quem sabe, vaidoso, mas quando a dificuldade chega, ele lembra que existe um Deus e que esse Deus pode salvá-lo. E alguns não lembram nem nesses momentos. Mas Naamã ouviu o que aquela escrava disse. Foi ao rei e disse: rei, a escrava disse assim e assim e assim. E o rei da Síria imediatamente disse a ele: vou escrever uma carta para o rei que está em Israel, para o rei, na verdade, de Samaria, o rei que está em Samaria, e ele vai cuidar de você. E se a menina disse que tem cura em Israel, então vai lá que você vai ser curado. Você vai ser curado. Pega a carta de recomendação. Faz outra coisa. Leva também muita prata, muito ouro e vestes dessas bem caras. É difícil de fazer o cálculo disso, mas, irmãos, para ter uma ideia, era aproximadamente uns 400 quilos de prata e aproximadamente uns 100 quilos de ouro que ele estava levando para Israel, para oferecer para o rei de Israel, para curar a sua enfermidade. O que é que nós não fazemos, não é? Para ganhar uma semana de vida, um mês, um ano, quem sabe. Nós escolhemos os melhores planos de saúde, os melhores médicos que conseguimos, mas o pobre, aquele que está no meio da selva, ele não tem a quem clamar. E em momentos iguais a esses, a única coisa que ele pode é clamar ao nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso. Às vezes nas favelas das nossas cidades também acontece dessa maneira. Mas esse homem não era assim. Naamã sai com toda essa prata, com todo esse ouro, e vai. Ele vai para Israel com os seus soldados, porque era inimigo de Israel. Ele não podia ir sozinho. Ele vai com seu batalhão, viaja 1000 quilômetros e entrega a carta ao rei de Israel. Quando o rei pega aquela carta e lê, ele diz assim, nas palavras de hoje: ele só pode estar com brincadeira. Por acaso eu tenho poder de curar alguém? Só pode estar com brincadeira. Chama os seus assistentes ali e diz assim: ó, eu posso estar enganado, mas o rei da Síria está fazendo isso para arrumar um motivo para invadir aqui e me matar. E Naamã está ali, entregou a carta e ficou por ali em Samaria.
E sabe como é que é, né, meus irmãos? A conversa corre. A conversa corre. E chega aos ouvidos do profeta Eliseu. Eliseu fica sabendo do problema do rei de Israel. O rei de Israel está com medo. O rei de Israel está acuado. O rei de Israel não pode fazer nada. Ele é rei, mas ele não tem poder de curar. Ele é rei, mas está com medo de morrer na mão de um rei maior do que ele. Ele é rei, mas ele desconfia. Por quê? Porque ele pensa que estão buscando ocasião contra ele. E ele reconhece que ele é impotente diante deste problema. E ele comenta com seus serviçais. Mas o homem de Deus, Eliseu, ouve esse boato e manda dizer ao rei: fala para o rei mandar Naamã a mim. E se mandar Naamã a mim, eu vou curá-lo. Meu irmão, meu amigo que está ouvindo esta mensagem, assistindo esta mensagem. A menina disse que o profeta está em Samaria. Mas o rei da Síria manda ao rei de Israel. Quantas vezes as pessoas procuram em lugares errados aquilo que vai terminar com a sua dor? Quantas vezes nós tomamos caminhos diferentes daquele que Deus tem para nós? Nós não podemos mudar os caminhos que foram dados pelo Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos trilhar caminhos contrários àquele que o Senhor Todo-Poderoso nos deu para trilhar. Nós não podemos. Deus, Ele vai dar a bênção. Deus, Ele vai curar Naamã. Mas para que isso aconteça, Naamã precisa ir no lugar certo. E agora que o rei de Israel sabe, pois o profeta o chamou, ou o avisou, manda Naamã a mim. O rei de Israel manda Naamã. E Naamã agora chega no endereço correto. Não é? Chega no endereço correto. Acostumado a ser honrado, acostumado a ser paparicado, não é? Acostumado a ser reverenciado, ele chega na casa do profeta Eliseu. E quando Eliseu está dentro da sua casa e chega Naamã e alguém lhe avisa: olha, Naamã está aí fora, querendo falar com o senhor. Ele apenas diz o seguinte: eu não quero nem falar com ele. Avisa ele, eu não vou nem falar com ele. Ele é recebido na porta. E o menino do profeta vai lá e diz assim: o meu senhor manda dizer, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e serás curado. E o que é que se espera de um homem vaidoso, poderoso, arrogante, né? O que é que se espera? Ele ficou muito chateado. Ele ficou muito triste, muito nervoso. E quando nós lemos aqui, a impressão que dá é que ele falou até palavras grosseiras. O que é isso? O que ele está pensando? O Jordão é um rio sujo. Na Síria tem rios melhores. Lá na Síria tem o rio Abana, tem o rio Farpar, os rios de Damasco. E eu pensei que ia vir ter comigo,
certamente ele sairá, vai pôr em pé, né? Ele está dizendo na palavra de Deus, e eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, e porá a mão sobre mim e sobre a minha enfermidade. Mas ele não fez isso. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para tratar com Naamã? E ainda mandar tomar banho no rio sujo? Não vou. Não vou. E aí eu fico pensando, meus irmãos, nesse homem, um herói vivo, um homem poderoso, com um bom nome, querendo ditar as regras para Deus. Querendo ditar regra para Deus. Não vou me humilhar. Eu pensei diferente. E aí parece que eu vejo Deus lá do céu falando, ei, Naamã, você não vai mesmo, hein, Naamã? Olha, mandei o profeta, foi no rei. Agora, Naamã, pede só para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e olha o papelão que você está fazendo. Ei, Naamã, você não tem jeito. A gente abençoa, mas você não emenda. Mas, meus irmãos, sempre tem perto de nós amigos, não é? Sempre tem perto de nós pessoas que Deus coloca para nos dar conselhos. É verdade. Deus coloca pessoas para nos dar conselhos. E a Bíblia diz que os soldados que estavam ao redor dele ali, né? Os servos dele que estavam ali, perguntou para ele, meu senhor, meu pai, meu senhor, se ele tivesse pedido dinheiro, se ele tivesse exigido todo esse ouro e toda essa prata, o senhor não daria? Daria. Mas parece que ele está querendo quebrar a minha reputação, manchar o meu nome, sabe? Senhor, ele só está pedindo para que mergulhe 7 vezes no Jordão. Só isso. Já viemos até aqui, né? E ele, depois desse bom senso, dessa humildade, bom, já que estamos aqui, então vamos. Meus irmãos, imagina o alvoroço que não foi quando Naamã ficou nervoso. Um homem tão grande, agora, tendo que se humilhar. Tendo que se humilhar. A Bíblia, ela não dá detalhes se ele entrou com roupa ou com a sua armadura de comandante, de general, ou se ele entrou só com a roupa de baixo. A Bíblia não diz. Mas a lógica faz-me pensar que ele teve que tirar a sua couraça. É muito pesada. A lógica me faz pensar que ele tirou a sua bota, porque mergulhar é se enfiar de cabeça, é entrar totalmente no rio. A lógica me faz pensar que ele teve que tirar as proteções do braço, porque também era muito pesada, e ficar somente com a roupa de baixo. É muita humilhação. E não é por ficar dessa maneira perto dos servos que é humilhação. A humilhação é mostrar as chagas da lepra que estavam debaixo daquela armadura, daquela proteção, daquele comandante. Chegou a hora que ele tem que enfrentar a Deus. Chegou a hora que ele vai ter que se humilhar diante de Deus. Chegou o momento em que Deus se revela. Chegou o momento em que, para que Deus se revele, é necessário que se humilhe. Chegou a hora de descer. Chegou a hora de mergulhar.
tira a roupa, mostra seus defeitos, as suas chagas em público. Eu me lembro quando a rainha Diana, né, a Diana, a princesa Diana, quando ela faleceu em um acidente automobilístico, não foi permitido que ninguém visse o seu corpo. Ela é uma princesa, ela precisa manter a sua dignidade, a sua boa aparência. O nosso querido rei da música brasileira, Roberto Carlos, você nunca viu ele de shorts ou de bermuda, porque todos sabemos que ele tem uma perna, que é uma prótese, de um acidente que ele sofreu. Ele não mostra. Não mostra. Os poderosos, os fortes, os que têm bom nome, os que têm grande reputação, eles evitam se expor, eles evitam se mostrar. Mas Naamã teve que enfrentar a sua exposição pública ou as suas chagas diante dos seus escravos, dos seus soldados. Ele achava que o seu poder e o seu dinheiro podia comprar tudo. Mas ele teve que mergulhar. Ele teve que confessar. Debaixo da armadura tem feridas. Ele teve que mostrar a sua fraqueza. Tem gente que se acha super crente, mais crente do que os outros. Mas quem sabe o que é que se disfarça debaixo da arrogância? Tem pessoas que evitam falar em determinados assuntos e escondem. Deus muitas vezes tem um trabalho a fazer. Deus convida à humildade. Deus convida para que sejamos uma pessoa como um livro aberto, que não tenhamos o que esconder. Naamã teve que se expor. O orgulho ferido, ele mergulha. Uma vez, nada. 2 vezes, 3, 4, 5, 6, nada. Na sétima vez, ele levanta e ele está curado. E quando ele sai curado, eu vejo Deus sorrindo lá do céu e dizendo assim: hoje eu tirei a sua panca de herói. Hoje vai acabar as mentiras na sua vida. Hoje você sairá um novo homem. E quando ele sai limpo, fica feliz, não é? Fica todo alegre. A Bíblia nos diz que ele volta para a casa do profeta. Ele volta para a casa de Eliseu. E ele quer agora pagar. Eu não quero ficar devendo nada. Quando eu chegar lá na Síria e me perguntarem: como é que foi? Fui curado. E para quem você deu o dinheiro? Para quem me curou? Merecia. O homem poderoso. Um homem poderoso merece. Se antes de falar com Eliseu, eu cheguei lá, quem sabe pensando, vou tunchar ouro nesse homem, ele não vai aguentar e vai me curar. Nem me atendeu. Mas dá para ver que é um homem de Deus,
Porque pela palavra dele eu fui curado. Então agora eu quero agradecer, eu quero pagar pela palavra que ele me disse, mergulhe 7 vezes no Jordão. E quando ele chega diante do homem de Deus, o homem de Deus fala assim, que isso? Que é isso? Não fui eu quem te curou. Eu, Eliseu, não tenho poder para te curar. Quem te curou foi o Senhor, a quem eu sirvo. Pega seu dinheiro e vai de volta de onde você veio. E aí eu fico pensando uma coisa, meus irmãos, quanta gente se ufana de ter oração forte, de ter uma fé forte. Talvez você já tenha até escutado ou sido convidado. Olha, coloca seu nome nesse papelzinho que eu vou subir o monte, vou ajoelhar e Deus vai me ouvir, porque o poder está em mim, porque eu e Deus, nós somos, assim. Falso profeta. Falso profeta. Deus é gracioso. Tudo o que Deus faz, fez e fará é de graça. E nós, eu também, tenho muitas vezes uma dificuldade muito grande de aceitar as benesses de Deus, sem ser tentado a querer devolver e pagar o que Ele tem me dado. Mas ele chega diante de Eliseu e diz, olha, receba ouro, receba prata, receba vestidos. E Eliseu fala, não, senhor. Não, senhor. Olha o versículo. Então voltou ao homem de Deus, ele, Naamã, e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Seu homem de Deus, recebe essa bênção. E disse Eliseu, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. Não, pega. Não. Pega o teu dinheiro, a tua mula, o teu cavalo, teu ouro e tua prata e volta para a Síria, porque vive o Senhor, ao qual te curou. Agora reconheço que o Deus que me curou é o teu Deus. Reconheço que o Deus que me curou tem poder. E reconheço que você, profeta, você é um homem de Deus, porque não aceitou nada da minha mão. Então, eu a partir de agora sou servo do mesmo Deus que você serve. Não vou pedir nada mais, já fui curado. Era para ter ido embora. Picado a mula, puxado o carro. Porque o que Deus fez através da sua palavra foi uma coisa muito grande. Mas deixa eu só pedir mais uma coisa. Pede. Eu quero um pouco de terra daqui de Israel, para que eu possa me ajoelhar sobre ela e orar ao Senhor, e cultuar ao Senhor, pois desta hora em diante não servirei mais a nenhum outro que não seja o Senhor. Que maravilha! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E Eliseu permitiu. E ele pôs a carga
de um jugo nas mulas e levou. Mas ele se desculpou. Que bacana, né? Que bacana. Ele fez mais ou menos o que Zaqueu fez, né? Senhor, o que eu posso fazer? Porque eu sou um pecador, eu fiz muita coisa errada. O que eu posso fazer para retribuir quem eu roubei? E agora ele vai falar assim, olha, lá na minha terra, tem Rimom. E o meu senhor, o rei meu senhor, ele adora Rimom. Só que tem uma coisa, ele se apoia no meu braço para entrar e se ajoelhar diante de Rimom. E eu também tenho que entrar e me ajoelhar. Mas eu quero pedir perdão antecipado. Eu quero pedir desculpas para o Senhor, ô profeta. Porque eu acabo de conhecer o Senhor Deus verdadeiro, e eu não poderia mais fazer isso, mas eu sou o homem de confiança do rei. E aí, né, meus irmãos, pode ser que, se fosse um outro, ia dizer assim, então abre mão do seu comando, porque agora você é crente. Viu? Chega lá e pede demissão. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Eliseu, ele diz a ele, vá em paz, não tem problema. O Senhor, nosso Deus, vai te perdoar quando isso acontecer. Por quê? Porque o seu coração está no Senhor. O seu coração está no Deus que tirou a sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Terminando, eu queria dizer para você que Deus, o nosso Deus, Ele tem o comando de todas as coisas. Nosso Deus é soberano. Não é o homem que busca a Deus, é Deus que se revela ao homem. Naamã não estava procurando Deus, mas Deus se revelou a Naamã. E Naamã foi salvo. Salvo pela revelação de Deus para com ele. Deus tem um plano na vida das pessoas. Você que está me ouvindo, se você ainda não serve ao nosso Deus, ao nosso Senhor, eu quero convidar você, neste dia, nesta manhã, ou no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, para fazer uma oração, reconhecendo que nesta vida e nesta terra, nós não somos muita coisa, que nós só somos alguma coisa quando nós estamos na presença do nosso Deus. Que poder, fama, riqueza, posses, influência, tudo isso ajuda em alguns casos, mas não em todos os casos. E de salvação não ajuda nada, nada. Mas o nosso Deus, Ele se revela a você através da sua palavra. Assim como um espelho, Ele revela o nosso estado exterior, quando nós olhamos para Ele. A palavra de Deus, ela revela o interior do homem. Se essa palavra falou o seu coração, Deus pode fazer com você da mesma maneira com que fez com Naamã. Se você creu nesta palavra, receba a Jesus Cristo com alegria e Senhor da sua vida. Senhor da sua vida. E Jesus Cristo transformará a sua vida. Nós não pregamos um evangelho de adeptos, de sócios. Nós pregamos um evangelho de transformação. Quando esta palavra entra na sua alma, quando Deus entra no seu coração, é impossível que você não mude. É impossível que a sua vida não mude de direção. É impossível, porque o nosso Deus, Ele faz a obra completa.
Deus te chama, Deus quer te abençoar. E que essa palavra possa ter entrado na sua alma, no seu coração e na sua vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino 198 do nosso inário Novo Cântico. Logo após, eu vou fazer uma oração e impetrar a bênção apostólica. 198. Mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia, Jesus já satisfez na cruz. Sua vida Ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos ao Salvador. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor, anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes, Senhor, nós olhamos a obra das Suas mãos como o grande tecelão fazendo, ó Deus, entretecendo a nossa história, e nós não entendemos o que é que está acontecendo. Muitas vezes, Senhor, olhamos pelo lado errado do tecido e vemos figuras distorcidas e nos desesperamos. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu tens um plano. Nós sabemos que o controle da história está nas Tuas mãos e o Senhor tem prazer na salvação. Ó Deus, eu Te peço, Senhor, para que essas pessoas que estão agora nos ouvindo, orando conosco, abençoa suas vidas, ajude-as. Senhor, essa pessoa que sentiu, ó Deus, no coração, o toque do Teu Espírito Santo através da palavra, ó Deus,
atraia para si. Senhor, abençoe para que seja mais um servo seu. Senhor, abençoe para que a sua vida se desenvolva, para que os seus pensamentos não fiquem cativos ao mundo, mas seja liberto pela tua palavra, pela tua presença. Querido Deus, assim, Senhor, como tu curaste Naamã da lepra, cura também, Senhor, do pecado. Cura, Senhor, da maldade, dos maus pensamentos. Cura, Senhor, da falta de vontade de viver, da tristeza. Entra, Senhor, no coração dessas pessoas que te buscam nesse momento e traz-lhe paz, alegria e vontade de viver. Ó Deus, tu és o nosso Deus, não há outro além de ti. E nós humildemente vamos a ti, te buscamos, porque não há outro a quem possamos pedir que não seja o Senhor. Dá-nos, ó Deus, dias abençoados. E nos guarda, Senhor, durante essa pandemia. Coloque as suas mãos sobre nós, nos protegendo e nos guardando de todo mal e de todo perigo. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.